Boa noite a todos. Hoje, no dia 24 de setembro de 2024, nós estamos finalizando o nosso mês de valorização à vida, o mês de setembro, onde trouxemos várias palestras ligadas a esse tema. Hoje, o companheiro José Hélito, que é lá do Grupo Espírita Allan Kardec, na cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro, ele vai trazer um enfoque consolador do Espiritismo sobre o tema suicídio. Muito obrigada, José Hélito. E a Viviane vai fazer leitura inicial, oração, e em seguida iniciamos a nossa palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, José. Boa noite, boa noite. Nós vamos ler uma página desse livro, Ceifa de Luz, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E a lição é a 49, Anti-ofensas. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. São palavras de Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 20. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento. Sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa. Agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas. Quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, depois dessa mensagem de alerta para todos nós e para nossos corações, que possamos aliviar as mágoas, aliviar os desentendimentos, nem que seja por um momento, esse momento em que aqui estamos, para escutar uma palavra amiga, para que nos traga consolo, esperança, dentro dessa doutrina que todos estamos cada vez mais querendo saber e praticar. Que Deus abençoe ao nosso irmão José Hélito, também a todos os benfeitores que aqui se encontram,
para este momento. Escuta e reflexão. Que assim seja. Com você, José, muito obrigada. Ótimo. Que o Senhor Jesus ele possa nos envolver mais uma vez e nos guardar na sua paz. A gente abraça aos companheiros da instituição Meimei, aí em Vancouver, no Canadá. Um abraço dirigido pelos companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec, aqui de nossa cidade, Araruama, e comunicando fraternidade, comunicando ternura e encorajamento no bem. Há um diálogo entre Tiago e Judas. Judas achava que a mensagem do Cristo era por demais frágil para que ela alcançasse os corações. Achava ele que deveria ter a participação dos poderosos do mundo, a fim de que esse oferecesse os implementos necessários e substanciais para que os postulados que Jesus trouxera pudessem ganhar a capacidade de chegar às mentes humanas. Judas achava isto. E no diálogo com Tiago, Tiago lhe diz que não achava que a mensagem do Cristo fosse frágil para chegar à mente humana, que ela bastava pelas suas ilações, pelo seu conteúdo, pela sua objetividade, um valor significativo para acolher as necessidades humanas. Mas Judas colocava que Jesus sempre estava com os fracos, com as criaturas vencidas pelas dificuldades, pelos problemas do mundo. E aqueles indivíduos não teriam condições de fazer com que os seus postulados fincassem na terra, muitas vezes árida, outras vezes fértil, da criatura humana. Então, Tiago retruca que o Senhor não precisava dos poderosos do mundo, daqueles que são destaque na administração, no comando. No entanto, Judas diz para Tiago que ele entabularia uma conversa, um diálogo com os sacerdotes do templo, a fim de convencê-los a assumir
um trabalho em favor da Boa Nova. Judas vai ao templo, mas os sacerdotes falam para ele, dialogam com ele, a priori numa situação amistosa, não declaradamente aceitando os ensinos de Jesus, mas estabelecendo-se Judas pudesse entregar Jesus às autoridades da época, eles dariam algumas condições para, depois de libertar Jesus, ele realizar o seu intento, o seu objetivo. Tolo engano. Assim, Judas entrega Jesus aos seus algozes. Pensava ele que depois, entretido na política da época, ele levasse Jesus, libertaria o Cristo e daria a ele todas as condições para estruturar essa nova sociedade que ele vinha propagando que estabeleceria. Então, após a prisão de Jesus, ele vai aos sacerdotes e pede os recursos, pedem a posição que Judas seria colocado, a que recebe toda a negativa. Ele, desesperado diante daquela situação, vendo Jesus ser levado ao Gólgota, ele acompanha todo aquele suplício, todo aquele desespero, toda aquela aflição que invadiu o povo, mas o Senhor sereno, ele assiste de longe o desencarne de Jesus. E perturbado, aflito, desesperado, busca uma árvore sinistra, uma figueira, vai até ela, envolve numa corda e se suicida. Conta-se que o próprio Cristo desce aos umbrais da espiritualidade para resgatar Judas e levá-lo às instâncias do mundo espiritual, a fim de que ele possa ser cuidado e atendido. Certa feita, um amigo do movimento espírita, que aprendi com ele espiritismo, Ederlindo de Sarroris, me contou que Chico Xavier o confidenciou que Judas, posteriormente, mergulhou 12 vezes na carne, defendendo as teses humanistas, as teses da fraternidade, do amor, do bem social, em favor da humanidade, para resgatar essa dívida diante da sua consciência. A última da sua reencarnação, segundo os informes, fora na figura de Joana d'Arc, a Virgem de Dó-Ré-Mi. E o Livro dos Espíritos, meus queridos amigos, antes vai falar do suicídio na questão 944, que diz assim: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei.
No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Do morto, 20 pessoas fazem tentativas de suicídio. No mundo, nós temos aí dados da Organização Mundial de Saúde, 700 milhões de pessoas se suicidam. Isso há uma subnotificação. Então, acredita-se que esse número chegue à casa de mais de 1 milhão de suicídios no mundo. É uma marca dolorosa. Mas nós sabemos que o suicídio ele tem as suas atenuantes. Quando nós vamos ler o livro Memórias de um Suicida, quer dizer, tem as suas atenuantes e tem as suas agravantes. Quando nós lemos o livro Memórias de um Suicida, vamos ver os legionários de Maria na região dos vales ou nas regiões onde os suicidas se encontram, lá socorrendo-os. Socorrendo aqueles que, de fato, desejam ser socorridos. Porque muitos ainda se encontram revoltados, ainda se encontram rejeitando a divindade, portanto, num ódio absurdo. E esses legionários de Maria, quando os indivíduos aceitam a ser ajudados, são levados à colônia correcional Maria de Nazaré, onde há hospital, onde há universidade, onde há escolas. Essas criaturas são tratadas em uma moderna terapia, né? Numa terapia perispirítica e numa terapia mental, processos magnéticos, terapias solares, como está lá descrito no livro. E os indivíduos vão tendo a sua dor amenizada, suavizada, a fim de que, posteriormente, ele tenha uma nova oportunidade no corpo. Vejamos que, além do suicídio direto, nós temos o suicídio indireto, né? Aonde André Luiz, no livro Nosso Lar, cometeu. Ele não tomou uma substância letal, nem desferiu um tiro no seu corpo, na sua cabeça. Ele foi um indivíduo que teve excessos alimentares, uso de bebida alcoólica, sexo desregrado, e foi diminuindo o quê? A sua expectativa de vida, até o ponto que esses hábitos inadequados, esses hábitos desajustados, gerou a André Luiz um câncer intestinal. E ele veio a desencarnar em função disso, do câncer intestinal. Um suicídio indireto. Foi uma opção que a criatura faz: comer demais, beber demais, buscar o sexo desregrado. E com essa opção, ele intoxicou as suas células, o seu organismo, fazendo que surgisse uma neoplasia, ao ponto dele vir a desencarnar. Mas foi acolhido, né? Foi acolhido porque, veja bem, o bem que a gente faz
diz Chico Xavier, o nosso advogado em toda parte. Ele teve 15 anos de clínica médica, ofereceu 6.000 receituários gratuitos. E desses 6.000 receituários gratuitos que ele produzia de maneira debochada, de maneira desrespeitosa, irritada, 15 pessoas ficaram agradecidas profundamente. Foram essas 15 pessoas que oraram por ele, pediram por ele, e com a sua mãe, ele foi acolhido na colônia espiritual Nosso Lar por uma equipe socorrista. Vejamos que as pessoas que enveredam pelo campo do suicídio, devido a uma depressão, devido a problemas conjugais, amorosos, a um revés financeiro, muitas vezes é um momento psicológico difícil, um momento psicológico complicado, complexo. Muitas vezes essas pessoas se encaminham nessa direção devido à cultura da época, né? Às influências sociais, das teses materialistas. Então, sempre há as atenuantes, né? Há agravantes, mas há atenuantes. Essas pessoas têm no mundo espiritual a ajuda dos benfeitores para as suas aflições. Aqui na Terra, as casas espíritas, elas podem ajudar como? E ajudam, através das reuniões mediúnicas. Existem casas espíritas que têm reunião mediúnica especificamente para suicidas uma vez por mês. E isso é um trabalho meritório. São poucas casas, geralmente a gente não observa isso, mas é um trabalho de um valor enorme. Reuniões mediúnicas específicas para suicidas. E ali aquelas criaturas trazem suas dores, as suas aflições, que vão ser amenizadas, que vão ser tratadas pelo direcionamento dos benfeitores espirituais, um grupo de prece, um círculo de prece que a Casa Espírita monta para atender o suicida. Olha as vibrações amorosas, as vibrações fraternais, o bálsamo suavizante, que é dirigido com as orações dessas pessoas, através do círculo de orações que pode se montar e atender ao suicida, como tantas outras pessoas, mas nós estamos falando especificamente dos suicidas, a fim de que eles possam retemperar as suas forças. E isso não é um trabalho só do mundo espiritual, é um trabalho nosso. Um trabalho nosso, né? De vibrações, de energização, para que eles possam se recuperar, para que determinadas cirurgias possam ocorrer na recuperação de perispírito. Olha como, né, a doutrina espírita apresenta o processo de consolação e depois eles têm a oportunidade de reencarnar e refazer os seus caminhos. Santos Dumont, quando ele inventou o avião e viu o seu invento sendo usado para eliminar as pessoas, para matar as pessoas, ele se desesperou, se afligiu e mergulhou na porta do suicídio. Tão perturbado, tão angustiado que ele ficou. Chico Xavier, certa feita, disse que um dos filhos de Clóvis Tavares, que tinham um problema mental, uma síndrome, era a reencarnação
de Santos Dumont, que, por certo, teve as suas atenuantes, como tantos outros têm. Então, o mundo espiritual, Deus, que é o Pai, ele não abandona seus filhos. Jamais. Ele se alegra, né? Por aquela... Ele se alegra muito mais em atender aquele animal que fugiu do redil e que retorna, do que por 99 que ali ficam presentes. Não é? Então, vejamos que existe uma estrutura. As pessoas não estão abandonadas, as pessoas não estão alijadas a infernos, que não existem infernos. Nessas regiões do mundo espiritual, existem colônias espirituais, com hospitais atendendo essas criaturas. E um dos trabalhos significativos que nós fazemos para atender a alguém que nós soubemos que buscou o suicídio, oração, seu nome nas reuniões mediúnicas, né? Para ajudá-lo, né? Para ajudá-lo no refazimento de suas forças. Aquilo é um bálsamo. Na colônia espiritual Maria de Nazaré existia um grande telão num dormitório, aonde as vibrações das orações que as pessoas faziam por aqueles indivíduos que tinham desencarnado através do suicídio chegavam até eles, e aquilo era um refrigério. Mas raro eram as pessoas que oravam, raro eram as pessoas que oravam com sinceridade, fazendo chegar até ele o magnetismo equilibrador, o magnetismo harmônico, favorecendo o dissolver de suas crises, o realinhar dos seus neurônios, da sua capacidade mental, da sua capacidade psíquica. Olha como é importante, quer dizer, o livro psicografado por Ivone Pereira, demonstrando a importância deste processo na reabilitação da criatura humana. Porque esse processo de reabilitação se dá progressivamente, se dá paulatinamente. E é a colaboração dos dois mundos. Dos dois mundos. Imagine quando você institui uma reunião mediúnica só para suicidas, quantos benefícios você atende a uma camada de indivíduos que muitas vezes não é lembrado em nossas casas espíritas, num processo de uma reunião específica. Eu estou chegando aqui a 11h31, acho que já chegou. Não é isso? Né, Aline? Isso, estamos indo aí para o finalzinho. Fica à vontade aí para ir fechando aí no teu ritmo. Então é isso. Quer dizer, muita coisa a gente tinha para falar, né, sobre isso. Mas 30 minutos a gente busca atender às diretrizes da instituição. Então, nós podemos muito da nossa parte, basta a gente querer. Porque ouvir palestra, ler livros, né, é fácil. A questão é que a gente colocar isso em prática para beneficiar essas criaturas, né? Como também criar na instituição, aí eu ouvi a Aline falar, sobre o atendimento fraterno. Vocês podem ter uma pessoa desesperada, aflita, né? Que essas ideações suicidas surgem, e através de um atendimento fraterno e depois de um encaminhamento para um especialista, para um psicólogo, para um médico, pode evitar que a pessoa se lance
nesse mundo aflitivo, né? Que é um mundo aflitivo. Então, a importância da gente realizar, de não ficar só no cérebro, colocar as atividades para acontecerem, porque os benfeitores espirituais não vão se materializar para fazer aquilo que nos cabe fazer acontecer. Aqui no Brasil, nós temos CVV, Centro de Valorização da Vida. As pessoas, espontaneamente, ficam um tempo num plantão com o telefone para atender as criaturas aflitas, desesperadas, problematizadas, que estão querendo aniquilar a existência física. E esse trabalho tem sido benéfico para dezenas, centenas, milhares de indivíduos, salvados vidas, salvar uma proposta de reencarnação, salvado uma existência, né? Onde o indivíduo poderá dar continuidade ao seu processo evolutivo. Né? É isso. Então, mãos à obra. Obrigada, Hélio. Oh, Hélio, José Hélito. Muito obrigada. Você pode encerrar com a prece? Sim, posso. Obrigada. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, nós te agradecemos esses instantes de reflexão junto aos companheiros de Vancouver, do Meimei, que esse Setembro Amarelo, Senhor, possa ser um mês onde possa chegar aos suicidas as vibrações de paz, de harmonia, que eles possam superar as suas dificuldades, Senhor, se encaminhando para o seu refazimento e para o seu equilíbrio. Nós te pedimos, Senhor, pelos trabalhadores da instituição Meimei, os trabalhadores dos dois planos da vida, que eles tenham força, coragem cristã para dar continuidade ao trabalho que estão realizando em Vancouver, no Canadá. Que sejam eles envolvidos pelas vibrações de paz, de amor, que desce do mundo espiritual superior. Que a tua paz nos envolva e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.